Então, está iniciando a gravação. Eu pergunto de início se tem alguém com alguma dúvida da semana passada, se a gente pode começar ou se tem alguma coisa para rever. Bom, então vamos lá. Essa aqui é a bibliografia que não dá aula de hoje especificamente, tá? Eu coloquei esse conjunto de slides aqui. Ele, a princípio, está com mais material do que a gente necessita para a aula de hoje, tá? Se o tempo for correr bem, a gente puder avançar no material, a gente avança, tá? Mas essa é a bibliografia que está para esses slides, né? Então, é o Tannenbaum, as páginas 10 a 30 e a página 38, né? O NSI, capítulo 1.2, e o Stalin, a página 9 a 22, né? Eu falo para vocês, eu boto aqui as apresentações, né? Mas é interessante, se quem puder, dar uma olhada para acompanhar as aulas também pelo livro, que tem bastante conteúdo a mais. Vou começar hoje vendo as classes de computadores. A gente vai ver as classes de computadores, depois a gente vai ver o histórico dos computadores e depois do histórico a gente vai ver tipos de computadores, né? Os tipos eles se confundem até um pouco com as classes, mas são designações diferentes, né? Então nós vamos ver isso aí. Bom, então, classes de computadores. Lembrando aqui, né, aquele nosso combinado. Se alguém tiver alguma dúvida, fica difícil de eu fazer a apresentação, olhar para a tela e, ao mesmo tempo, estar vendo o chat, embora eu procure ficar sempre olhando para o chat. Mas se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, usa o microfone para me interromper e fazer pergunta. Ô, Fábio, boa noite. Consegue me ouvir? Estou ouvindo, boa noite. Então, aqui é o Mário que está falando, e eu não sei por que tá aparecendo aqui para mim para eu admitir os participantes nessa sala. Eu estou admitindo também aqui. Também não sei porquê, mas eu eu também não sei tem por problema. quê, Se mas você puder admitir eu também, não tem problema. Beleza, então. Oi? Tá, Não, sem ok. problema. Beleza, então. Foi até bom tu admitir, que eu vi que tu admitiu alguns aí, já até quebrou um galho. Obrigado. Tá. Nada, valeu. Bom, então, sobre classes de computadores. A gente vai ver no histórico aqui que o início da computação sempre foi voltado para a computação pesada, basicamente para a computação de governo, tá? Mas a gente vai ver isso para lá, né? O importante é o seguinte: no início da computação eram voltados para a construção de computadores pesados, computadores caros, basicamente com missões militares e governamentais, tá? Mas os sistemas eles evoluíram bastante. E conforme eles foram evoluindo, surgiram diferentes mercados, né? Esse mercado que a gente pode dizer aqui, deixa eu puxar aqui um laserzinho. Esses mercados a gente chega desde dispositivo pessoal móvel, né, passando por desktops. Dentro de desktops aqui a gente está incluindo o notebook. Então, o notebook ele vai estar incluído na classe de desktop, não de dispositivo pessoal móvel, embora o notebook seja móvel, né? Classe de servidores, subindo o nível clusters. E aqui ficou separado porque, apesar de ser uma evolução histórica, volta às internet das coisas, computadores embarcados. Tanto que nos próximos slides a gente vai começar por eles, né? Mas chama atenção para cada classe. Cada classe dessa tem uma característica completamente diferente das outras, né? Basicamente, há um crescente, a não ser na parte de internet das coisas, de dispositivo móvel, né? Um sistema no dispositivo móvel ele custa de $100 a $1.000, né? Dispositivo móvel, a gente está falando aqui principalmente de celulares e tablets. Então, a gente tem desde celulares mais baratos, $100, na faixa de R$500, até celulares lá na faixa de R$5.000, né? Com o preço do microprocessador variando de $10 a $100. Quando a gente passa para desktop, a gente já começa no desktop $300 a $2.500, né? $300, a gente está levando em conta aqui o mercado americano, né? Essa é uma figura do livro do NSI, né? Eu posso falar para vocês que no mercado americano, com $300, dá para comprar um notebook razoável, né? Eu vi um notebook quando eu estive viajando nos Estados Unidos por $500, que era uma coisa que não dá para o Brasil, né? Então não dá para competir com o preço deles, né? E na faixa de microprocessadores também, variando de $50 a $500, né?
Aí tem aqui na tabela, não vou ficar entrando em detalhes na tabela para a gente não perder muito tempo, mas servidores, a gente já fala que servidores desde $5.000 até $10 milhões, né? Então dá para ver a diferença de servidor. Né? Clusters para montagem de sistemas maiores, desde $100.000 até $200 milhões. Né? Internet das coisas volta a baixar o preço. Sendo que a internet das coisas, nós conseguimos processadores de 1 centavo. Quando a gente fala em 1 centavo, na verdade é porque não dá para botar menos, não dá para botar meio centavo. Mas comprando em quantidade, fica por menos de 1 centavo um microprocessador. Sendo que cada dispositivo tem também, cada classe tem também a sua característica. Dispositivo pessoal móvel, custo e energia. Né? O que o usuário mais olha? Qual é o mais barato, né? E qual vai gastar menos energia? O usuário móvel aqui, a questão de energia não é nem preço de energia, é quanto tempo a bateria vai durar. Né? Quanto menos consumir, mais tempo a bateria dura. Né? Obviamente tem que ter desempenho de mídia, porque vai tocar sons, então não dá para ficar engasgando com som. Uma capacidade de resposta para. Já o usuário desktop, apesar dele olhar preço também, ele já olha também a parte de desempenho, consumo de energia, né? E principalmente desempenho de gráficos. Para aqueles que jogam, então, isso faz uma diferença muito grande. Né? Servidores são a classe especial, são voltados para throughput, vocês vão ver isso em sistemas operacionais, né? A diferença de servidor desktop. Mas, basicamente, um servidor ele é voltado para a realização de tarefas que chegam via rede. Tá? Disponibilidade é uma questão importante em servidor. A gente vai ver numa tabela mais adiante o custo de um servidor fora. Né? Então, possui hardware especial. Questão de escalabilidade, que é um servidor poder aumentar a sua capacidade de processamento. E também consumo de energia, porque data centers custam caro. Né? Na parte de clusters, preço e desempenho. Vou entrar em detalhe quando ver o tipo data center mais adiante, mas o preço é um fator crítico porque o data center tem que trocar de equipamento temporariamente, temporariamente não, de vez em quando, né? De tempos em tempos tem que trocar os seus equipamentos. Professor. Então, oi? Oi, o que é Pode cluster? falar? Tá, a gente vai ver mais adiante, mas eu vou dar já vou falar então. Cluster é o seguinte, antigamente nós tínhamos chamados supercomputadores. Tá? Hoje em dia, o supercomputador ele é muito caro. Como se constrói o que seria um supercomputador, um computador de porte maior? Nós pegamos vários servidores ou vários desktops, dependendo da atividade fim, ligamos ele para uma rede de alta velocidade, colocamos um software em cima para gerenciar isso, e essas centenas, às vezes milhares de máquinas, elas se comportam como se fosse uma máquina só, muito mais rápida para executar uma determinada tarefa. Né? Ah, entendi. Então, é um agrupamento de máquinas, por exemplo, o data center da Amazon, o data center da Google, ele é formado por milhares de máquinas individuais, mas que tem um comportamento de uma só por software. Ah, entendi. Não é a mesma coisa que computador quântico, não, né? Não, é outra coisa. Tá, obrigada. E internet das coisas. Preço é importante, porque a gente está falando de coisas que tem que ser muito baratas. Internet das coisas, por exemplo, um cartão de ônibus, um Rio Card da vida, ele tem que ser muito barato. Né? Não dá para cobrar R$200 por um cartão, tem que ser algo baratinho. Aliás, os R$5 que cobram já é caro para o preço do cartão, né? Mas tem que ser barato. Né? E desempenho específico da aplicação. Como ele tem que ser barato, o desempenho máximo dele vai ser para aquela aplicação. Então, um cartão de ônibus, ele tem um processador lá dentro, ele faz um tipo de processamento, mas só faz aquilo, não precisa fazer nada a mais. Então, vamos começar vendo a internet das coisas. Então, a internet das coisas e computadores embarcados. Né? O que são um computador embarcado? Né? São aqueles computadores que são encontrados em máquinas comuns, quando a gente nem lembra que tem um computador lá dentro. E vamos combinar uma coisa aqui, né? Quando a gente fala em computador, normalmente a gente pensa em microcomputador. Na essência, um computador é um equipamento, é uma máquina ou um hardware que ele é capaz de realizar contas. Né? Se ele é capaz de realizar contas, é capaz de ser programado, ele é um computador. Né? Então, o cartãozinho de crédito, ele tem um chip lá dentro que ele faz um processamento criptográfico. Ele é considerado um computador. Né? No caso, o computador embarcado aqui para a gente. Então, computadores embarcados são aqueles encontrados em máquinas comuns. Nós temos micro-ondas, máquinas de lavar roupa moderna, que tem várias programações, impressoras, switch, roteador de rede. Um automóvel tem um monte deles. Né? E nós temos a categoria internet das coisas. O que é que diferencia um computador embarcado da internet das coisas? A internet das coisas são aqueles computadores embarcados que estão conectados à internet. Né?
Normalmente ainda tem mais alguma coisa em cima, que é fazer uma capacidade de processamento, ter sensores que atuam, né? Então, quando possui sensorador que coletam dados, o Arduino, por exemplo, é um exemplo que acho que a maioria deve conhecer. É um circuito integrado que a gente pode programar. Ele possui vários sensores, e esses vários sensores permitem interagir com o mundo. Possui grande extensão de faixa de potência e custos de processamento. Então, vão desde aqueles baratinhos de 1 centavo, né, até processadores de $100. Aqui está dizendo que possui grande poder de computação. Na verdade, ele pode possuir grande poder de computação. Só que o preço é um fator-chave, né? Então, ele sempre será limitado por aquilo que ele precisa fazer. Tem requisito de desempenho, mas a meta principal é atender necessidades a um preço mínimo, né? Então, alguns exemplos, ou seja, computadores embarcados, sistemas embarcados, que existem bastante. Sistema de monitoramento de vulcão, né? De atividade de vulcões. Sistemas que ficam em alto mar, monitorando ondas para ver se está chegando um tsunami. Tá? Isso tudo é exemplo de sistema embarcado. É um sistema que tem que consumir muito pouca energia para fazer exatamente o trabalho deles, que é o quê? No vulcão, no tsunami, em geleiras onde tem camadas espessas de gelo, eles ficam fazendo medições o tempo todo, enviando essas medições. Então, são sistemas que têm que ser baratos, já que são vários que trabalham em rede, né? E fazendo o que eles têm que fazer, tá bom. Não precisa fazer nada mais que isso. As projeções para 2020, sei que foi em 2019, né? Então a Covid pode ter atrapalhado um pouquinho, mas era que fossem vendidos de 20 a 50 bilhões de computadores embarcados. Tá? Então, um mercado enorme. Já outra categoria, que é de dispositivo pessoal móvel, né? Dispositivo pessoal móvel é um Kindle, para uma pessoa ler um livro, né? Que é conectado à internet, um tablet, um celular. Professor, Pois não? uma dúvida aqui é o seguinte: pode ocorrer uma transição entre algo que se considerava um computador embarcado, por exemplo, hoje em dia se considera que um exemplo de computação embarcada seria, por exemplo, uma cafeteira que faz algum tipo de processamento, né? Mas poderia ocorrer de, no futuro, a cafeteira se tornar tão comum quanto um smartphone, que um dia foi um celular que não tinha essas características todas de processamento, como conexão com internet e tal, que ela saia da categoria de embarcado e passe a se tornar algo mais próximo do computador do que de algo embarcado? Isso é muito do tipo de uso que vai se dar, né? Embora o poder de processamento possa aumentar, eu vou até mudar o seu exemplo, geladeira. Tem gente trabalhando em projeto de geladeira em que você coloca o alimento lá dentro e ele vem com uma etiquetazinha de RFID, que a gente vai ver para frente. Então, a geladeira é capaz de saber os alimentos que estão lá dentro e gerar uma lista de compras, né? Isso, claro, tudo é para o futuro, nada palpável, a indústria nem está pensando nisso, é pesquisa, né? Mas eu acho que ainda continuará sendo embarcado, porque a grande diferença do embarcado é que você não está interagindo com o computador, né? A sua interação continua sendo com a geladeira ou com a cafeteira. O embarcado é só para fazer aquilo que você precisa. Entendi. Na verdade, é mais uma questão de utilização, não de poder de processamento. Obrigado. Então, requisito de energia e tamanho leva ao uso de memória flash para armazenamento, né? Sistemas embarcados poderiam facilmente conter um HD, né? Só que o problema do HD é quanto custa um HD, né? Precisa de tanto espaço de armazenamento, né? Então, uma memória flash que é muito mais barata, consome muito menos, né? Acaba sendo utilizada, é a característica de sistemas embarcados, né? Desculpa, de dispositivo pessoal móvel. O que diferencia o dispositivo de dispositivos embarcados é essa aqui, ó, poder executar software desenvolvido por terceiros. Então, talvez até responda a pergunta que você acabou de me fazer, né? Se você puser, por exemplo, numa geladeira, botar um outro software, numa cafeteira, botar um outro software, ela já muda de categoria, né? A questão é interesse do fabricante em fazer isso, né? E essa característica de a gente poder botar software nela, aí já muda a categoria, né?
Eu, por exemplo, tenho dificuldade hoje de dizer uma Smart TV o que seria. Né? Qual seria a categoria de uma Smart TV? Alguém conseguiria dar um chute? Né? Dispositivo pessoal móvel é complicado. Ninguém sai por aí com uma TV de 50 polegadas nas costas. Né? Mas, hoje em dia, essas TVs mais novas, nós podemos botar software terceiro nessa TV, podemos baixar software da web, tem TV Android. Né? Então, talvez seja uma categoria que esteja para surgir nova. Algo esperado de um dispositivo pessoal móvel é isso aqui: capacidade de resposta e previsibilidade. Né? Se a gente tem um computador e a gente vai executar determinada tarefa naquele computador, pode ser, às vezes, até admissível que o computador não aguente, dê umas travadas, travada no sentido de demorar um pouco a fazer o serviço, né, o trabalho dele. Agora, quem compra um smartphone novo, mesmo que seja um smartphone barato, vai querer que ele tenha capacidade de reprodução de vídeo. Né? Você vai receber um vídeo pelo WhatsApp e seu smartphone não vai ter aquela capacidade de processamento. Né? Então, por menor que seja o requisito dos computadores, dos smartphones, tem que ter uma capacidade mínima de processamento. Né? Inclusive desempenho em tempo real, né? Que é o próprio vídeo, é o mesmo exemplo disso aqui. O vídeo tem que fluir normalmente. Né? E existe a necessidade de minimizar a memória. Tá? Smartphone de ponta, nós temos smartphone aí com 128 GB, 512 GB de memória, mas memória é um dispositivo caro, isso encarece muito esses dispositivos. E memória ainda é um dispositivo que consome uma quantidade razoável de energia. Então, dispositivos que têm mais memória costumam necessitar de mais bateria também. Partindo para a próxima categoria, que seria a computação desktop, incluindo notebooks, ainda forma o maior mercado em termos financeiros. Né? A gente tem que botar aqui, termos financeiros. Tá? Embora a gente, atualmente, a previsão de vendas seja maior para a computação embarcada, arrecada-se mais com computadores desktop. Né? Sendo que desde 2008 se vende mais notebook que desktop. Tá? Então, até 2008 era a predominância de desktops, hoje é a predominância de notebook. O mercado de desktop ele tende a otimizar, talvez até a melhor palavra seja polarizar, a relação preço-desempenho. É a relação que mais importa para os clientes. Normalmente, o cliente, quando vai comprar um computador, ou ele está interessado num computador bem barato, um computador muito barato, ou ele está interessado num computador com excelente desempenho. Dificilmente é comprado um equipamento que está no meio do caminho. Computação desktop também costuma ser razoavelmente caracterizada em termos de benchmark e aplicações. Ou seja, um usuário, um comprador de computador, costuma olhar qual é a capacidade de processamento desse computador. E a grande verdade né, quando compram computadores, qual é a principal aplicação do computador? Né? Para muitos, vai ser jogos. Né? Então, é necessário tomar cuidado com a parte de benchmark e capacidade de processamento. Embora haja uso consciente crescente de aplicações centradas na web. A Google, por exemplo, está com um projeto de criar um videogame Google sem disco, sem armazenamento local, tudo na nuvem. Porque a banda de internet necessária para isso é enorme. Boa noite, professor. Já tem o Stadia, não sei se você já ouviu falar. Não. Mas o problema são jogos de alto desempenho e que precisa de processamento, né? Você botar, por exemplo, um FIFA, que você para jogar uma partida, você precisa fazer um download lá da característica de aproximadamente 30 jogadores, estádio, tudo mais. A cada partida teria um download enorme. Subindo a classe para servidores, tem um desenho de um servidor típico, né, para quem não está acostumado a ver um servidor. Muita gente imagina um servidor como um desktop usado como um servidor. Mas a verdade é o seguinte: o que diferencia um servidor de um desktop? Alguém saberia dizer?
que diferencia um servidor de um desktop é uma palavra: software. Né? O que vai dizer se determinada máquina está atuando como servidor, ou como desktop, ou como cliente, é o software. Você pode pegar uma máquina que ela foi desenvolvida para ser servidora. Se você botar lá um Windows 10 para usar Office, ela é um desktop. Se você pegar uma máquina desktop comum e botar nela um Windows Server, um Linux, ela será uma máquina servidora. Né? Então, o que é que diferencia no preço? É o tipo de hardware. Quando a gente está trabalhando com servidor, a disponibilidade é algo crítico. Né? A gente não pode pensar em uma máquina simples ser servidora, porque a Amazon, por exemplo, vai ter um slide mais para frente, em 2016, a venda diária da Amazon foi de 15 milhões de dólares. Se o servidor dela cai, ela perde milhões de dólares, né, por um tempo parado. Então, o servidor ele tem um hardware apropriado, a gente vai botar esse software servidor no hardware apropriado, que vai ser um hardware com mais discos, vai ter redundância de disco, vai ter redundância de fonte. Né? Então, é um hardware especial. Tá? Um outro recurso que é importante para o servidor é a escalabilidade. Quando a gente inicia um negócio, todos que iniciam um negócio têm a projeção, a ideia que o negócio vai crescer, vai dar cada vez mais lucro, vai gerar cada vez mais trabalho. Mas nós não podemos pensar tão à frente e comprar uma máquina muito cara que dê suporte a todo tipo de amplitude que o meu negócio vai ter. Então, eu preciso, quando compro sistemas servidores, que o servidor me tenha escalabilidade, que é, conforme o meu negócio cresça, o servidor possa suportar esse crescimento. E são projetados para ter um throughput eficiente. Throughput é a quantidade de trabalho reservado por unidade de tempo. Então, o desempenho em geral é medido em transações por unidade de tempo, quando a gente fala em servidores. Qual é a capacidade de transações que esse servidor aguenta? Então, aqui tem uma tabelinha para ter uma ideia de por que o servidor precisa de hardware especial. Né? Custo de paralisação por hora. A estimativa é que o mercado financeiro, a Bolsa de Valores de Nova York, por exemplo, se ela cair a cada hora parada, o prejuízo é de 4 bilhões de dólares por hora. Né? Então, quando a gente fala em sistemas que tenham que ter disponibilidade de 99% ao ano, significa que na operação de corretagem, se eu admito a parada dele durante 1% do tempo, eu estou disposto a perder 350 milhões de dólares por ano. Né? Se eu falo que um sistema ele tem que ter 99,9% de disponibilidade, significa que eu admito perder na Bolsa de Valores 35 milhões de dólares por ano. Né? Então, o mercado de servidores é um mercado de máquina mais caro porque o hardware tem que garantir que a máquina não para. Né? Mercado de energia, vou comentar só o custo por hora. Mercado de energia, 1.750.000 dólares por hora. Mercado de telecomunicações, empresas de telefonia, celulares, quando cai, deixa de arrecadar por hora 1.250.000 dólares. Empresas de manufatura, por 1 milhão de dólares por hora. Venda no varejo, em média, 650 mil dólares por hora. Serviços de assistência médica, 400 mil dólares por hora. Serviços de mídia, jornais, propagandas, o servidor que fique fora deixa de arrecadar 50 mil dólares por hora. Então, é necessário investir em servidores. Esse baratinho aqui, ó, mídia, 50 mil dólares por hora. Prejuízo de ficar 1% do tempo fora. Por ano, um prejuízo de 4 milhões e 400 mil dólares. Nós perguntado aí, clusters, aqui tem uma foto que não sei se está aparecendo bem para vocês. É claro que os clusters não são feios assim, né? Esse aqui, se não me engano, foi um cluster experimental da NASA. Tá? O deles oficial não é esse não, hein? Mas a primeira vez que eles montaram o cluster foi, acho que essa foto aí. Botaram REC, botaram dezenas de máquinas Linux, montaram o sistema, viram que funcionava e passaram a investir pesado. Então, o que são os clusters? Né? Juntar várias máquinas, colocar um software em cima, colocar uma rede de alta velocidade e fazer com que todas elas trabalhem juntas. Né? Então, definição de... para que serve? O que é usado para hoje? Busca. Sistema de busca web, Google, né? É em cima de cluster. Redes sociais, Facebook, WhatsApp, são clusters de servidores. Um servidor só não ia aguentar todo o tráfego. Né?
compartilhamento de vídeo no YouTube, jogos multijogadores, compras online. Então, são todas aplicações. Então, definição de cluster. Coleção de computadores desktop ou servidores conectados por redes locais para funcionar como um único grande computador. Os clusters maiores são chamados computadores em escala warehouse. Warehouse é armazém em inglês. Tá? Então, computador em escala de armazém. Quando a gente vê aquela foto daquele conglomerado de máquinas em rack, nós dizemos que são armazéns. A relação preço-desempenho e consumo de energia são críticos para esses sistemas. Consumo e resfriamento. A Google, por exemplo, sempre que vai criar um data center novo, procura colocar perto de uma usina hidrelétrica não necessariamente, mas de uma usina elétrica ao lado de um rio. Mesmo o rio sendo um risco para eles, o rio facilita o resfriamento, e a usina elétrica estando do lado garante o fornecimento mais estável de energia. E a relação preço-desempenho. Computadores e equipamentos devem ser substituídos periodicamente. Então, é preciso saber exatamente aquilo que precisa para não gastar à toa. Já vimos que disponibilidade é crítica, comentei com vocês aqui, a Amazon em 2016 teve uma receita média diária por hora, tá? Por hora, de 15 milhões. Né? O que acontece se o servidor ficar parado uma hora lá na Amazon? 15 milhões de dólares jogar no lixo. Se for durante o Natal, então, que as vendas são muitas vezes maiores, pior ainda. Então, disponibilidade é essencial para servidores. Assim como escalabilidade. Escalabilidade é fácil, né? Já que os data centers são montados com base em clusters, é só aumentar a quantidade de máquina que aumenta a quantidade de processamento. A Marinha Americana fez um experimento usando mais de 100 PlayStation 3 juntos e criaram um cluster também. Foi a Marinha Americana. Quem usou também... mas não foi cluster, não. O Saddam Hussein, na Guerra do Golfo, ele tinha, na época, era PS, mas era PlayStation comum. Eles tinham uma rede de inteligência deles montada com o PlayStation comum. Não, mas o que eu vi, eles usaram o PlayStation 3 mesmo, porque ele tem um processador que é... Isso. Processador específico matemático. Isso. O que usam muito, sabe o que é? A placa de vídeo. Eu já vi. Aquela linha quadro, né? O pessoal bota várias placas de vídeo. Eu já vi, o cara coloca tipo umas 6, assim, várias. Eles têm até uma linha, acho que não sei se é quadro, que é só para servidores, né? Isso, mais para cálculo matemático, cálculo científico, né? Sim. Comentar com vocês um pouquinho de unidade métrica, depois a gente vai esquecer um pouquinho o assunto, e mais para frente a gente vai voltar nisso aqui. Tá? Mas vamos lá. Bom, seres humanos têm 10 dedos, né? Então, o nosso sistema numérico, o nosso sistema métrico é de base 10. Né? Então, 0 a 9, os algarismos, depois começa 1, 0 de novo, depois 1, 0, 0. Então, nossa base de trabalho, base 10. Né? Então, aqui estão os prefixos mili, micro, nano, pico, femto, ato. Para menos, interessa pouco para a informática. Né? Para nós, o que interessa mesmo aqui são o quê? As potências. Né? 10 a 3, quilo. Nós trabalhamos com quilo, com mega, com giga. Isso aqui faz parte do linguajar da internet. Internet não, desculpe, da computação. O nosso grande problema é termos 10 dedos. Né? Se tivéssemos lá, assim, 8 dedos como Homer, ficaria bem mais fácil. Né? Porque nós teríamos um sistema baseado em base 8, 8 é 2 elevado ao cubo, né? Então ficaria tudo mais fácil para a computação. Mas, infelizmente, nascemos com 10 dedos, temos que seguir adiante dessa maneira. Né? Qual o problema disso? Computadores trabalham com bits, base 2. Né? E o endereçamento de memória é realizado em aritmética base 2. Existe um registrador que nós vamos conhecer mais para frente, que é o REM, que é o registrador de endereço de memória, né? Também conhecido como MAR, Memory Address Register, que ele é uma determinada quantidade de bits para acessar a memória. Então, um computador de 32 bits, um hardware de 32 bits, ele possui 32 bits para endereçamento. Né? Não é só isso que define equipamento de 32 bits, mas é uma das coisas. Tá? Então, 32 bits seriam o quê? 4 GB, que é o limite de um sistema 32 bits.
Tá? Mas o que acontece? Uma linha com 10 bits nos permitiria endereçar 1024 bytes. 1024 é quase 1000. Então, quando a gente fala em endereçamento de memória, nós falamos o quê? Kbytes. Né? Mas quando a gente fala kbytes de memória, não são 1000 bytes de memória, são 1024 bytes de memória. E por aí vai. Né? Megabyte não é 1 milhão, é 1.048.576. Gigabyte é 1.073 milhões, e por aí vai cada uma dessas medidas. Então, a medida de endereçamento de memória, ela não é base 10. Né? Isso causou alguns problemas, principalmente quando o pessoal ia comprar HD, ia comprar um HD de 1 tera. Né? Um HD de 1 terabyte é um HD de 1 trilhão de bytes. Né? Não é esse carinha que nós temos aqui. Então, quando a gente passa endereçamento de terabyte de venda no mercado e compara com endereçamento de memória, dá a impressão que está sendo vendido menos para a gente. Né? Mas, a rigor, 1024 kilobytes é apenas para endereçamento de memória. Criou-se até uma nova unidade. Né? Para endereçar, chamar 2 a 10 bytes, os órgãos de padronização inventaram uma unidade chamada kibibyte, né? Lá do Habib's. Né? Então, um megabyte, um gigabyte, um terabyte. Né? Então, novas unidades, só que os sistemas ainda não pegaram. Né? Aposto que a grande maioria de vocês nunca tinham ouvido falar nessas unidades. Né? E eu também só lembro quando eu falo em aula. Depois até esquece que existe. Né? Mas precisamos lembrar disso. Um kilobyte é 1024 bytes para endereçamento de memória apenas. Se formos falar, por exemplo, em kilobytes por segundo, são 1000 bytes por segundo, não 1024 bytes por segundo. Vamos ver aqui, então, a parte de história dos computadores. Bom, é importante a gente ver o histórico dos computadores, porque muita coisa aconteceu, tá? E muita coisa que aconteceu no passado influencia o que existe hoje. Tá? E durante a evolução, a invenção da computação, né, as pessoas, os inventores, os descobridores, os desbravadores partiram por vários caminhos diferentes. Na parte de história, que a gente não vai ficar entrando em detalhes sobre cada um deles. Nós vamos ver aqui no histórico somente aquelas máquinas que tiveram alguma importância, que evoluíram para o que a gente tem hoje. Tá? Máquinas como o ENIAC, por exemplo. Né? Então, durante a evolução, foram projetadas e construídas diversas máquinas. Muitas delas, a grande maioria, nós nem vamos ver. Né? E aquelas que causaram impacto significativo é que nós estamos interessados. Né? Não vou falar com vocês de ábaco. Né? Esse negócio de ábaco, continha para lá, continha para cá, para fazer conta de somar, não vai entrar no detalhe aqui. Vamos pensar em máquinas calculadoras mesmo. Tá? A primeira calculadora construída, tá? A gente está falando aqui de geração 0, porque a gente vai considerar computador a partir da eletrônica, tá? Que são aqueles computadores mecânicos de geração 0, começou lá em 1642. Um indivíduo chamado Blaise Pascal, que era inteligentíssimo, tá? Quando ele tinha 19 anos, ele projetou essa maquininha aqui para o pai dele. Né? O pai dele era um contador, coletor de impostos do governo francês. Nessa época, a única calculadora que existia era pena e papel. Né? Pena, tinta e papel. Tinha que fazer todas as contas na mão, fazer as anotações na mão. Né? Então, a invenção dessa máquina do Pascal para o pai dele foi uma revolução. Né? Contas grandes, tá, davam para ser feitas de forma precisa. Né? Não havia erro na conta, porque eram engrenagens que funcionavam perfeitamente, então não havia erro e funcionava perfeitamente. Né? Inteiramente mecânico, engrenagem funcionava com a manivela operada à mão. Né? Podia efetuar apenas operações de adição e subtração. Então, isso em 1642. Quando ele colocou essa máquina, várias pessoas estavam trabalhando em cima. Né? 30 anos depois, von Leibniz, né, construiu uma máquina mecânica que, além da soma e subtração, também conseguia fazer multiplicação e divisão. Né? Então, essa máquina aqui, com 2 manivelas, coloca-se os números, diz a operação, sai girando manivela até o resultado ficar pronto. Né? Então, a gente já tem, então, em 1672, pouco tempo depois do descobrimento do Brasil, já tinham máquinas capazes de realizar essas contas. Vou pedir uma pausa para você rapidinho, só para tirar uma chamada aqui de quem está presente, né, para facilitar.
Tá feito. Tá feito. Bom, voltando aqui, então. Se conseguir terrestre, olha, eu não vou ser sincero com você, eu nunca usei essa máquina, ainda bem. Eu não sei te dizer se tinha resto. Aí teria que dar uma pesquisada, eu não vou chutar, não. Provavelmente ela daria um determinado número de algarismos e vamos botar, se alguém botasse lá 20 dividido por 6, né? Daria 6,33333, por aí vai. Tá? Eu acho que daria 6,333, e aí caberia a pessoa saber onde era a vírgula. É como eu fiz a chamada, eu consigo aqui pelo Teams me dar uma relação de todos que estão presentes. Keylon Souto, né, que falou. Acho que tá. Se alguém não tiver, ao final lá me fala o nome que eu pego, que eu confiro aqui certinho. Mas a princípio, semana passada, só um não teve, eu vou falar. Beleza. Então, voltando às nossas calculadoras aqui. Em 1792, um indivíduo chamado Charles Babbage, também bastante inteligente, esses caras, ele projetou o que era chamada máquina diferencial, né? Essas máquinas aqui, de von Leibniz e de Pascal, Blaise Pascal, né? Foram máquinas que eram simples calculadoras. Você botava a operação, rodava a manivela e dava o resultado da operação. Babbage ele criou uma máquina que era capaz de executar um algoritmo, né? A máquina dele só sabia somar e subtrair para chegar no resultado, tá? Mas ela tinha um programa que fazia somas e subtrações sucessivas para calcular tabelas náuticas, né? Ou seja, foi uma máquina projetada para executar um único algoritmo. A máquina executava e no final ela perfurava uma chapa de cobre com o resultado das operações. Essa máquina funcionou, tá? Mas ele não ficou satisfeito. Ele queria uma máquina que pudesse ser programada, executasse qualquer algoritmo e não sempre o mesmo programa, né? Essa máquina ele criou e foi chamada máquina analítica. Essas duas máquinas mecânicas, à base de manivela, né? Qual a importância dessa máquina de Babbage? Ele criou na época um conceito que a máquina tinha 4 componentes. Ele chamou um componente de armazenagem, ou seja, a nossa memória hoje. Um componente que ele chamou de moinho, que é a unidade de cálculo, ou seja, unidade lógica e aritmética, que faz parte da máquina de von Neumann, né? Tinha seção de entrada, que para as máquinas seguintes foram leitura de cartões perfurados, e uma seção de saída, que é uma saída perfurada impressa, né? Então, ele criou uma máquina com unidade de entrada, unidade de saída, memória e unidade de processamento. Tá? Quase a máquina, quase a arquitetura de hoje. A máquina tinha uma memória de 1000 palavras de 50 algarismos decimais, tá? Então, números de 50 dígitos, né? Como era o funcionamento dela? O moinho aceita operandos, efetua a operação e devolve para a memória executada. Com isso, pode executar diferentes algoritmos. Uma máquina totalmente mecânica. São essas máquinas aqui. Isso aqui era um computador dele, programável. Essa aqui era a máquina diferencial. Essa máquina diferencial ela dava sempre o mesmo resultado. Essa aqui não, ela podia ser programada. Então, essa máquina analítica de Babbage, primeira máquina de uso geral, né? E instruções de cartão perfurado. Algumas instruções mandavam a máquina buscar 2 números, realizar a operação e gravar o resultado de volta. Outra podia testar um número e fazer um desvio condicional. Então, a máquina tinha if, né? Então, ou seja, era programável mesmo. Lovelace foi um famoso poeta. A filha dele, Ada Augusta, foi a primeira programadora do mundo. Ela criou programas para essa máquina, né? Em homenagem a ela, foi criada a linguagem de programação chamada Ada. E essa linguagem de programação é a mãe da linguagem C, tá? Então, a linguagem Ada deriva na linguagem C, que deriva nas principais linguagens de programação atuais, né? Apesar dela ter feito os programas, ela nunca teve a felicidade de ver nenhum dos programas dela funcionando, porque a máquina tinha um problema. Era depurar o hardware, né?
a mecânica necessária para fazer essa máquina funcionar não existia nessa época, né? Então, o Babbage nunca conseguiu ver a sua máquina rodando, embora saiba-se que a máquina dele funcionava. A máquina não, né? O projeto. Então, ainda final da década de 30, Konrad Zuse, tá? Um estudante de engenharia alemão, né? Isso aqui foi bem próximo da Guerra Mundial, ele construiu uma série de máquinas calculadoras automáticas usando eletromagnética. Essas máquinas foram completamente destruídas pelo bombardeiro alemão aliado em Berlim no final da guerra em 1944. Então, tem pouquíssimas coisas que se sabe a respeito dessas máquinas dele. Mas por que fica aqui para efeito histórico? Tá? Uma máquina eletromecânica, tá? Por relés eletromagnéticos. Acredita-se que o objetivo delas era realizar cálculos balísticos. E com o cálculo dessa máquina, a Alemanha conseguia jogar bombas voadoras, as chamadas de V1. Elas decolavam de Berlim e caíam em Londres. Coisa que pouquíssimos países ainda conseguem fazer hoje em dia. Essas máquinas, a princípio, foi essa máquina que deu essa tecnologia para eles. Um pouco mais tarde, um tal de John Atanasoff, tá? Projetou uma calculadora nos Estados Unidos. Né? O que essa calculadora dele tinha de novidade? Primeiro, usava aritmética binária. Equipamento usando aritmética binária. A gente vai ver depois que os primeiros computadores ainda não usavam, e a calculadora dele já usava. Ele teve a ideia de, para ficar mais barato, usar capacitores recarregados periodicamente para impedir fuga de carga. Então, a memória dele eram capacitores e, de vez em quando, esse capacitor recebia uma futucada de energia para não perder a carga. É o princípio de funcionamento até hoje das DRAM, memórias RAM dinâmica. Está funcionando do mesmo modo. Né? Ele projetou a máquina ficou toda pronta no papel, mas a tecnologia da época não permitiu a sua construção. Mas as ideias dele ficaram no papel e foram usadas diante de computadores modernos. Depois do Atanasoff, tá? Um jovem chamado Aiken, tá? Descobriu o trabalho do Babbage, né? Aquela máquina analítica, né? Vou voltar aqui. O cara descobriu essa máquina aqui na biblioteca, o trabalho, viu todo o trabalho e falou assim, pô, dá para implementar isso com a tecnologia de hoje. Só que, em vez de usar engrenagem, ele passou a usar o quê? Relés. Tá? Então, ele construiu com relé o primeiro computador de uso geral que não tinha sido conseguido construir com rodas dentadas. O nome do computador, Mark I. Ele foi construído em Harvard, em 1944. Ele está aqui, ó. Tamaninho da criança. Né? Um computador enorme que só conseguia somar e subtrair. Mas é programável. Tinha 72 palavras em 3 algarismos. Cada instrução dele levava 6 segundos para ser executado. Para fazer uma soma, ele levava 6 segundos. Muito para a gente hoje, pouquíssimo para eles na época. A gente está falando aqui de somas de grandes números. Então, a cada 6 segundos de operação, sem erros. A programação dele era feita com papel de fita perfurada. Aí também construiu o Mark II, mas já nasceu morto. Né? Já tinha sido inventada a válvula, estava começando a época da eletrônica. É aí que começam verdadeiramente os computadores que existem. A primeira geração válvula, para quem nunca viu, essas aqui do meio tem mais ou menos a altura de uma lâmpada incandescente. Então, dá para vocês terem noção do que é uma válvula. Então, uma válvula é um dispositivo que conseguia modular sinais de entrada em sinais de saída, sem fazer algum tipo de processamento. A invenção da válvula, então, muda completamente. Surge o estímulo para o computador eletrônico na Segunda Guerra Mundial. A guerra impulsiona muita coisa em termos de tecnologia, né? E foi o grande impulsionador dos computadores. O que aconteceu? Muita gente deve ter visto o filme, né? Mas o filme tem um pouco de romantismo em cima. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Submarinos alemães causavam estragos em navios britânicos. Os submarinos afundavam e acabavam com toda a rota comercial da Inglaterra. Né? A Inglaterra, uma ilha, tinha que sair pelo mar, estava sem trocadilho nenhum, ilhada, né? Não conseguia sair para lugar nenhum e precisava resolver esse problema. Qual era o grande problema?
as ordens de ataque por os submarinos eram enviadas via rádio. E todo mundo ouvia o rádio. O inglês ouvia o rádio perfeitamente, não tinha problema nenhum. O problema é que a ordem era criptografada por uma máquina chamada Enigma. Essa máquina aqui, construída pelos alemães, a máquina de criptografia. Tá? Então, as ordens eram todas codificadas pelo Enigma, mandadas via rádio. O comandante do submarino recebia, decodificava, ele também tinha uma máquina Enigma, então ele conseguia saber quais eram as ordens. Roubaram uma máquina dessa e venderam para a inteligência britânica. Né? A inteligência britânica trabalhou, botou matemáticos, centenas deles, para trabalhar em cima dessas máquinas, né? E fizeram o algoritmo para quebra da criptografia da máquina. Né? Contrataram Alan Turing, né? Cadê o nome dele? Está por aqui. Tá. Alan Turing ajudou a projetar essa máquina. O Turing, ele tinha desenvolvido a sua máquina, também conhecida como máquina de Turing, que era capaz de realizar processamentos. Então, como ele era a pessoa mais capacitada na época para construir uma máquina automática, ele foi contratado pelo governo inglês para isso, né? E construir o primeiro computador eletrônico, foi denominado Colossus. Tá? O objetivo dele era simplesmente quebrar a criptografia alemã, né? E funcionou. Tá? Funcionou perfeitamente. Né? A gente cita o Colossus simplesmente porque ele foi o primeiro computador. Tá? O inglês ficou tão traumatizado com a situação que ele manteve em segredo o projeto do Colosso durante 30 anos. Ou seja, o Colosso era mais do que obsoleto e ainda estava em segredo. Então, a arquitetura dele não evoluiu para nada mais. Né? Mas foi o primeiro computador digital eletrônico do mundo. Tá? Se tem conhecimento. O Exército dos Estados Unidos, em paralelo, precisava realizar cálculos balísticos para fazer disparar tiros para longa distância. Para isso, ele contratou centenas de mulheres, tá? Eram só mulheres que faziam isso, para fazer os cálculos com calculadora de mão. Então, usava a calculadora de mão, aquela lá do Babbage, lembra dela? Do Pascal? Usava aquela calculadorazinha e fazia cálculo da tabela. Né? Se estivesse em sala de aula, alguém ia perguntar: por que mulheres? Mulher é muito melhor para fazer trabalho de concentração. Tá? Para fazer conta, mulher erra muito menos. Né? Então, o exército americano só contratava mulheres. Né? O processo era demorado e surgiam erros com frequência. Tá? Mesmo mulher errando menos, surgia muito erro. Então, esse cara aqui, John Maclay, ele foi ao exército americano em 1943 e falou assim: eu posso fazer uma máquina que faz as contas no lugar das pessoas e não erra. Né? O exército americano sempre teve dinheiro, né? E com essa oportunidade fez o financiamento e iniciou-se a construção do ENIAC, né? Electronic Numerical Integrator and Computer, né? Integrador de computador numérico e eletrônico. Né? Foi o primeiro computador eletrônico americano. Né? O problema do ENIAC é que a guerra acabou em 1944 e ele foi concluído em 1946, tarde demais. Mas o americano não perde dinheiro, né? Então não tem problema. Falando do ENIAC, 18 mil válvulas, uma válvula queima com facilidade. Então era ligar o bicho, queimar a válvula, procurar a válvula queimada, troca a válvula, liga de novo, queima outra válvula, então um inferno. Né? A programação trabalhava com 1.500 relés, pesava 30 toneladas a criança, e quando ligava, consumia a beleza de 140 kW de energia. Então, puxava toda a energia do prédio, praticamente. Isso tudo para ter 20 registradores com 10 algarismos. Registrador decimal, trabalhava com número decimal. Programação dele, 6.000 interruptores. Tá? Multiposição com uma imensa quantidade de stochastic. Deixa eu ver se a foto aqui foto dele aqui, ó. Programação DNA, que é como ele era programado. Repara que era a mulher que programava, para não colocar o conector no lugar errado. Concluído em 1946, tarde demais, porém, ele foi apresentado para a comunidade científica, viu que funcionava, realizava o cálculo com extrema rapidez, comparado com a calculadora, nunca errava na conta. Ele podia até queimar e não fazer a conta, tá? Mas nunca errava na conta. Então, isso foi um grande incentivo e foi o solavanco que deu início, então, à grande corrida nos Estados Unidos, principalmente para a construção de computadores digitais. John von Neumann, que estava no projeto máquina, tá? A construção de uma nova, ele saiu do ENIAC, né? E
essa máquina chamava IAS, né? IAS, abreviação de Institute for Advanced Studies, né? Instituto de Estudos Avançados, na Universidade de Princeton, lá nos Estados Unidos, né? O von Neumann, ele é bastante falado na área da computação, tá? Mas ele era formado, ele tinha formação, tá? De mestrado e doutorado em várias áreas, matemática, física, filosofia. Ele tinha uma capacidade extraordinária. Ele nunca leu um manual, um livro 2 vezes. Ele lia um livro uma vez, e se alguém perguntasse para ele, ele citava qual era o livro, qual era a página e o que estava escrito naquela página. Então, uma pessoa assim, era um gênio, na realidade. E ele fez algumas considerações na época. Primeira delas, programação de computador com interruptores e cabos, como era feito no ENIAC. Tem que rever isso. Não é por ser dessa forma. Avançou nesse aspecto ainda mais, né? Ele percebeu que o programa podia ser representado em forma digital na memória do computador, junto com os dados. Se você pensar no ENIAC, o que é isso aqui? Isso aqui é a configuração de hardware. O hardware está sendo alterado para executar um processamento. O von Neumann pensou diferente. Ele falou assim, o hardware não tem que mudar, o hardware tem que ser sempre o mesmo. Eu mudo o software. Eu coloco o programa diferente na memória. Né? E outra coisa, a desajeitada aritmética decimal do ENIAC. O ENIAC usava 10 válvulas para representar um algarismo. Então, o número 0 era uma válvula acesa, o número 1 era uma válvula acesa, o número 2 uma válvula acesa. Então, o 0 era uma válvula, e do 1 ao 9 representava o número aceso. Tá? Isso poderia ser substituído por aritmética binária, muito mais eficiente. Esse projeto básico da máquina que ele criou no IAS ficou conhecido como máquina de von Neumann. E essa máquina de von Neumann tem essa estrutura aqui, que até hoje é utilizada nos modernos computadores digitais. O von Neumann fala que a máquina tem que ter uma memória onde vão ficar armazenados programas e dados. Né? Então, o programa vai para a memória. Uma unidade lógica aritmética e uma unidade de controle. A unidade lógica aritmética faz as comparações, as somas, as subtrações, e a unidade de controle controla toda a máquina. Tudo chega na máquina por unidade de entrada e tudo sai por unidade de saída. São as únicas interfaces com o mundo externo. Basicamente, o que mudou é que isso aqui hoje, unidade de controle, unidade de lógica aritmética, chamamos de UCP. E existe um registrador especial chamado acumulador. Né? O acumulador é o responsável por receber o resultado das contas. Então, toda conta que é feita na unidade lógica aritmética termina no acumulador. Nessa primeira geração existia uma pequena empresa chamada IBM. Né? O negócio dela era produzir perfuradoras de cartão e máquinas de classificação de cartão. Então, as pessoas digitavam um programa na máquina IBM, usado no computador efetivamente. Ela fazia pequenas máquinas de ordenação. Né? Imagina você lá, estava andando com um programa de 100 cartões, caía tudo no chão, tem que botar tudo em ordem. Então, era só jogar dentro da máquina IBM que, mecanicamente, ela ordenava todos os cartões para você. Então, uma máquina fabulosa. Né? Em 1953, ela resolveu inventar um computador, o IBM 701. Tá? E foi um sucesso enorme de mercado, foi uma máquina excelente, né? Levando em conta a tecnologia da época. Foi a primeira de uma série de máquinas científicas que dominou durante muito tempo o mercado de computadores. 3 anos mais tarde, ela criou o IBM 704, que já tinha hardware de pontos flutuantes. Né? O IBM 701, ou todas as máquinas até então, elas só faziam operações de números inteiros. Para trabalhar com número ponto flutuante tinha que ser por software. Agora não, ela já tem um hardware de pontos flutuantes. O processador dela já consegue fazer essa conta. Né? Em 1958, a IBM produz a sua última máquina a válvula, a 709, que é basicamente o 704 incrementado. Aí acaba a geração de válvulas, né? Porque inventa o tal do transistor. O transistor é algo mínimo, pequenininho. Né? Esse encapsulamento aqui que vocês veem nessa perninha é só para poder soldar ele na placa. Ele aqui dentro ele é um troço minúsculo. Né? Então, em 1948, 3 caras inventam o transistor, recebem o Prêmio Nobel de Física de 56 e enterram todas as válvulas. Né? Isso revoluciona a forma como os computadores funcionam. Né? No final da década de 50, os computadores a válvula estavam completamente obsoletos, porque a válvula não era nem um pouco confiável, né? Queimava com muita facilidade, dava muito problema, e transistor, a verdade é que um bichinho desse não queima. Tá? Não queima é um modo de falar, né?
mas a verdade é que não queima. Né? E foi produzido, então, o primeiro computador transistorizado no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, com o nome de TX0, né? Que é o computador transistorizado, tá certo aqui? Tá. Experimental zero. Não era um computador capaz de realizar, de fato, computação. Ele foi apenas uma máquina para provar que era capaz de se fazer. Provou, conseguiu investimento e foi construído o TX2, esse sim, um computador transistorizado. Mas a primeira máquina que fazia alguma coisa com transistores foi a TX0. O que aconteceu em sequência? Né? Um tal de Kenneth Olsen, tá? Foi participante do projeto TX2, fundou uma empresa chamada Digital Equipment Corporation, até hoje existe, DEC. Tá? Também trabalha em parceria com a Unisys, tá? Em 1957. Deixa eu botar um. Então, 1957. Até então, a DEC só vendia pequenas placas de circuitos. Tá? A IBM, o pessoal da IBM falava que tinha pouco lugar no mundo para máquinas, que no máximo algumas dezenas de computadores já seriam suficientes para suprir o mundo inteiro. Então, a Digital não investiu muito. Mas, de repente, o pessoal da Digital viu um mercado e eles criaram uma máquina que foi revolucionária, que foi chamada PDP-1. Tá? A IBM, o seu carro-chefe na época, o seu principal computador era o IBM 7090, que é o IBM 709, a válvula, só que completamente convertido para transistores. Né? O que o IBM 7090 tinha? A grosso modo, executava 400 mil instruções por segundo, o PDP-1 conseguia executar 200 mil instruções por segundo. Né? O I/O do IBM 7090 era muito maior que o do PDP-11. Né? A capacidade de memória do 7090 é muito maior que a do PDP-1. Tá? Em compensação, o IBM 7090 custava milhões de dólares, dependendo da configuração. O PDP-1 custava só, né, para quem acha só, 120 mil dólares. Né? Isso aqui abriu um mercado enorme, porque muitas empresas necessitavam de computadores. Poucas tinham milhões de dólares para investir em computador, mas muitas tinham algumas centenas de milhares de dólares para investir. Então, nasce a indústria de mini computadores. Né? Isso aqui é o PDP-11. Oh, desculpa, PDP-1. Eu falo PDP-11 toda hora porque eu cheguei a trabalhar com PDP-11. Tá? Fazer um esforço para ser bonitinho, né? Talvez na época fosse. Né? Se vocês estão vendo uma máquina de escrever aqui, tá? Isso aqui é um terminal de computador, só que em vez de tela, display, é papel mesmo. Tudo que você digita, o resultado do processamento sai em papel. Todo o log do mini computador é feito em papel. Ele não tinha terminal eletrônico? Sim, tinha terminal eletrônico sim. Tá? Esse aqui era só o console. O console imprimia tudo. Porque caso desse erro no computador, esse console, a pessoa que fazia a manutenção do sistema conseguia reparar. Professor, Pois não. essa parte que parece um espelho, uma caixa, que está ao lado da máquina de escrever, do lado direito, o que ela significa? Para que ela serve? Isso aqui? Isso. Isso aqui não fazia parte do equipamento. Eu tenho a impressão que isso aqui largaram aí, está me parecendo um osciloscópio. Ah, entendi. Então é a parte da esquerda mesmo, o computador, né? Não, computador é esse gabinete aqui. Tá. Está tudo aqui dentro. Ok. Isso aqui me parece, ó, aqui atrás também, isso aqui com certeza é uma fonte de alimentação, tá? Então, isso aqui é equipamento de laboratório, acho que até nem tem a ver com ele, né? Tanto que aqui acaba a bancada. Isso aqui deve ser foto de um museu e acabaram pegando que não devia na foto, creio eu. Ah, entendi. O PDP-8 muda completamente o PDP-1, tá? Ele é mais barato que o PDP. Voltando aqui para lembrar, ó, o PDP-1 custa 120 mil dólares. O PDP-8, a evolução dele, custa só 16 mil dólares. Então, cai muito o preço. E para ficar mais barato, ele faz uma inovação importante, barramento único. Antigamente era tudo barramento centrado em memória, a memória era o centro do computador. Hoje em dia, o centro do computador... Hoje em dia não, né? Na época, o centro do computador era um omnibus, né? Criou a ideia de um barramento que faz a comunicação de toda a máquina. Então, foi adotado por quase todos os computadores de pequeno porte. Né? Até que vendeu 50 mil unidades, né? A Digital do PDP-8. Então, ou seja, a computação conseguindo chegar a mercados cada vez menores.
Em 1958, inventam o circuito integrado. O circuito integrado nada mais é do que colocar um monte de transistor dentro de uma pastilha, e essa pastilha soquetada numa placa. Então, permitiu que dezenas de transistores fossem colocados em um único chip, possibilita a construção de computadores menores. O PDP, eu tinha guardado, tá, mas perdi com o tempo, não perdi não, né? Eu doei para uma faculdade. Uma CPU de um PDP-11 que foi desativado, eu consegui convencer a me entregarem, acabei doando depois. A CPU é uma placa de mais ou menos 30 por 40 centímetros, cheia de circuitos integrados, tá? Do PDP-16. Em 1964, a IBM, que é a empresa líder na área de computadores, né, se consolidou como líder, tinha duas máquinas de grande sucesso, nas duas extremidades. Uma era uma máquina numérica, capaz de processar números com alta velocidade e trabalhava com aritmética binária. A outra é uma máquina especializada em I/O e trabalhava com aritmética decimal. A programação das máquinas era completamente diferente uma da outra. O programador especializado ou numa ou noutra. E os clientes começaram a reclamar que tinha que ter, clientes que queriam ter tanto aplicação científica quanto aplicação comercial, tinha que ter duas máquinas. A IBM lançou, na época, o chamado Sistema 360. E junto dela, vocês vão ver sistemas operacionais, que é um histórico importante, o OS 360, no qual ela tinha uma linha de, inicialmente, 4 máquinas diferentes, mas todas com o mesmo sistema operacional. É a primeira vez que surge uma máquina, ou melhor, uma linha de máquinas, um conjunto de máquinas que são diferentes, mas rodam os mesmos programas. Então, o programa não era específico da máquina. Então, eram circuitos integrados e projetados tanto para computação científica quanto para comercial. A linha 360 trouxe uma série de inovações. Então, já falei, né? Máquinas diferentes com a mesma linguagem de montagem, então o mesmo programa servia para as duas. Né? Multiprogramação. Essa máquina agora é capaz de permitir mais de um programa na memória executando ao mesmo tempo. Né? Então, a primeira vez. Capacidade de simular outros computadores. Essa máquina da linha 360, ela executava software das máquinas anteriores. Tá? Então, mantinha compatibilidade com o software legado, executando com maior rapidez. E um espaço de endereçamento imenso. Ela tinha um exorbitante de 16 megabytes de memória RAM. Tá? Que, por época, era um absurdo de grande. E, no mundo dos mini computadores, melhor dizendo, a Digital lança o PDP-11. Né? Então, sempre que a IBM está indo à frente, então, as duas grandes empresas da computação na época eram a IBM, com máquinas de alto desempenho, e a Digital no calcanhar dela, vendendo máquinas com desempenho bem menores, mas muito mais baratas. Aí inventam o tal do VLSI. Né? Do VLSI foi uma escalada. Né? Aqueles transistores, o chip, o circuito integrado, tinha algumas centenas de transistores lá dentro. Aí inventaram os circuitos MSI, né, escala de integração média. Botaram algumas dezenas de milhares de transistores no chip. Depois os LSI, centenas de milhares de transistores. Depois o VLSI. E aí do VLSI ficou VLSI para sempre, não mudou mais o nome. Né? Que tem milhões de transistores em um único chip. Então conseguimos agora os microprocessadores. Isso leva a quê? Computador menor e mais rápido. Né? Cai tanto o preço que as pessoas passam a ter computador em casa. Né? E aí começa a era do computador pessoal. Começando a época do computador pessoal, a IBM talvez tenha cometido o maior erro dela. Né? Ela investe no projeto do IBM PC para atender seus clientes, mas ela sempre focou na área de mainframe, de grande porte. E ela não colocou fé, vamos dizer assim, né? Não achava que o PC fosse evoluir tanto. Então, ela fez o projeto do PC, mas ela não queria ficar perdendo muito tempo com o PC. Então, ela vendia, se não me engano, por 5 ou 10 dólares, os planos completos para montar um computador. Como construir um IBM PC. E tornou esse livro. Qualquer um podia fazer à vontade. Né? Surgiram rapidamente clones do PC. Né? Virou uma praga isso, espalhou pelo mundo inteiro. Né? E ele vinha equipado com o MS-DOS.
que foi fornecido por uma pequeníssima empresa chamada Microsoft. Até o nome dela é pequeno, é micro. Né? O que acontece com a Microsoft? Na verdade, foi uma jogada lá do Bill Gates, que ele foi numa reunião com o pessoal da IBM, e a IBM falou, temos esse computador, precisamos de um sistema operacional. Aí o Bill Gates falou assim, não, nós fazemos em um mês. Os sócios deles não queriam embarcar nessa, ele falou, não, nós fazemos um mês. Aí assinaram o contrato para fazer em um mês. Ele foi no mercado desesperado e conseguiu comprar os direitos de um sistema operacional que estava desenvolvido quase pronto, comprou os direitos, simplesmente revendeu para a IBM, sem fazer quase nada. Aí nasce a Microsoft. Enquanto isso, a Apple lança o Macintosh, né? A Apple sempre dando ênfase na interface gráfica. Né? Então, PC e Macintosh. A IBM e a Microsoft foram grandes parceiros no início do né? Mas com a escalada da Apple, principalmente devido à interface gráfica, surgiu a necessidade de lançar um sistema operacional com interface gráfica para o IBM PC. Né? Foi lançado o OS/2. O OS/2 ele foi um fracasso, né? Fracasso de mercado, né? Era um bom sistema, mas foi um fracasso de mercado, não pegou. Isso levou à ruptura da IBM com a Microsoft. Mas a Microsoft não precisava mais da IBM. Ela acreditou no mercado de sistemas operacionais, e já tinha várias outras empresas fabricando PC, então ela falou, IBM, você fica com o seu, eu fico com o meu, né? E não precisa mais falar o que aconteceu com a Microsoft, né? Acho que todo mundo sabe. Né? E para fazer frente à IBM também, uma pequena empresa que fazia chips para calculadoras, que era a Intel, consegue lançar processadores cada vez mais potentes e consegue fazer frente à IBM. Primeiro para o IBM PC, né? Fazendo 80, 88, 80, mais adiante com processadores cada vez melhores. Né? Hoje é indiscutível a capacidade da Intel de fazer microprocessador. Em meados da década de 80 surge a arquitetura RISC. Né? A arquitetura RISC já conversei com vocês. Mais para frente a gente vai ver mais em detalhe também. Mas é aquela arquitetura em que é tudo feito pelo hardware. Né? Na década de 90 surgem as arquiteturas superescalares. Uma arquitetura superescalar é uma arquitetura em que o microprocessador está executando mais de uma instrução ao mesmo tempo. Né? Até então, o microprocessador ele pega uma instrução na memória, executa a instrução, devolve o processamento. Aí ele vai pegar outra. Né? O PowerPC, que foi um projeto, um consórcio IBM, Apple, Intel, todo mundo junto, ele chegava a ter simultaneamente na memória, na sua primeira versão, 16 instruções sendo executadas simultaneamente. Em 92, a Digital, tá, aquela dos PDPs, cria um microprocessador chamado Alpha 64 bits. Tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma estação de trabalho com processador RISC Alpha 64. O bicho, na época, era impressionante. Né? Você podia pegar o melhor PC do mundo, ele não chegava aos pés de uma Spark 64 bits. Na década de 90, os microprocessadores chegam ao limite do processamento. Né? A capacidade de integração dos transistores começa a chegar a um limite onde o superaquecimento é um problema. Como precisava ficar mais rápido, a IBM lança um novo conceito em 2000, o conceito Dual Core. Então, o primeiro processador Dual Core do mundo não foi feito pela Intel, foi feito pela IBM. Professor? Oi. Agora, uma dúvida é o seguinte. Na aula passada, eu lembro que o senhor tinha dito que foi mais ou menos em 2007 ou 2004, não lembro direito, em que aconteceu em que a indústria se aproximou do limite de capacidade de colocação de transistores em um mesmo chip. Mas aí, então qual a diferença desse ocorrido com esse de 1990? Quando a gente fala chegou no limite, é o seguinte, você deve ter lembrado um gráfico de que eu ia mostrando a capacidade de processamento, que era um gráfico crescente. Né? Uhum. Hoje, a gente ainda consegue colocar cada vez mais transistores, mas não com a mesma taxa. Né? Não com a mesma velocidade de antes. Então, ou seja, os processadores eles estavam a cada 2 anos, mais ou menos, cada 3 anos, duplicando a sua capacidade de processamento. Né? Quando essa taxa começa a cair muito,
e o mercado está acostumado a ter cada vez mais, está acostumado a ter cada vez mais velocidade, as indústrias começam a ter que procurar novas soluções, né? Então, Entendi. na verdade, começou lá na década de 90. Né? Mas é que fala, na década de 90, na verdade, no final dela é que começou o problema. Mas foi só em 2001 que a IBM lançou. Entendi. Tá? Obrigado. E aí foram melhorando, né? E foram tendo capacidades cada vez maiores. Aham. Obrigado. A quarta geração, que é a integração em larga escala, né? Ainda não acabou, nós estamos nela. Então, praticamente começou em 1980, não terminou ainda. Né? Mas a gente coloca aqui uma quinta geração, não por tecnologia, mas por paradigma. Tá? As evoluções até então, primeira, segunda, terceira, quarta, o que diferenciava elas era alguma inovação no hardware. Tá? Agora, aqui já é uma geração que pensa no software um pouco diferente, ou talvez com periféricos um pouco diferentes. Né? Começa em 89 com uma empresa chamada Grid Systems, tá? Lança o primeiro tablet, o tal do GridPad. Né? Era esse carinha aqui, né? Bonitinho, né? Para a época, então, era uma coisa linda, né? Nada de tela colorido, nada disso, uma tela touch, tem uma canetinha para ficar fazendo touch, mas ele mostra o seguinte: computadores não precisam estar sobre uma mesa. A computação móvel é viável. A Apple, que não perde tempo, lança um tal de Newton, né? E, como todo produto Apple, muito mais bonito que o concorrente. Né? Assim como o GridPad, o Newton usava a escrita à mão. Tá? A escrita à mão era um problema. Ficar pegando a canetinha e ficar escrevendo a letra direitinha. Né? O Palm Top vem depois, tá? Logo depois, é o próximo slide. Daniel perguntou aí. Então, a escrita era complicada, tá? Bastante complicada. Então, a escrita à mão era um grande obstáculo para os usuários. Jeff Hawkins lança uma empresa chamada Palm, né, que deu nome aos Palm Top, então Palm Top, né? Com isso, faz surgir os PDAs, que é assistentes digitais pessoais, tá? As pessoas levavam. Eu tinha uma agendinha PDA na época, mas era com tecladozinho, não era touch, não. Eu me lembro que me perturbavam com aquilo, era um troço tão simples, só guardava telefone e agenda, mais nada. Mas o grande sucesso do Palm foi para vencer essa barreira do usuário. Esse Jeff Hawkins, ele resolveu arriscar e ele criou uma técnica, né? Criou, na verdade, um alfabeto novo chamado grafite. Esse grafite era uma forma diferente de escrever e as pessoas tinham que ser treinadas. Ele arriscou que, para usar o produto dele, tinha que fazer o treinamento. Então, exigia treinamento, mas levou uma escrita bem mais rápida e confiável. E as pessoas quiseram, muita gente comprou e virou o idioma de muita gente esse grafite. Na década de 90 foi criado o primeiro smartphone, né? Para quem não acredita, está aqui a foto dele, bonitinho. Então a IBM, quando é lançado o PDA, né? Tá aqui, a Palm cria um PDA. O que a IBM faz? Surge o celular, ela enfia o PDA dentro do celular e cria o que ela chama de smartphone. Tela sensível ao toque como entrada e esse carinha, então, ele é um PDA, tem agenda, tem telefone, tem jogos, tem e-mail, então integra tudo no equipamento só. Na quinta geração surgem os chamados computadores invisíveis, que a gente já viu eles aqui, né? São os computadores embarcados, tá? Que estão embutidos em eletrodomésticos, como relógio, cartão de banco, né? São processadores de custo mais baixo com ampla variedade de aplicações. Os chips deles não formam uma geração, conforme falei com vocês, né? Apenas mudaram a maneira do funcionamento do trabalho. Então, a quinta geração, o quê? É uma mudança mais de paradigma, né? Não é exatamente uma nova geração, efetivamente, como um hardware novo. Tá? Diz-se aqui que, no futuro, computadores vão estar por todo... Vamos pensar aqui, hoje em dia, a gente, pensando na máquina computador, né? Computador não é um desktop, né? Computador como sendo uma máquina capaz de realizar um cálculo, capaz de realizar uma conta. A gente consegue, no nosso dia, se desvencilhar de estar usando computadores? Se eu pensar num dia comum de uma pessoa sem pandemia,
vai acordar para trabalhar, normalmente é um raro relógio que toca de manhã, né? Ele tem um processador lá dentro, ele tem um computador dentro dele, né? Se for, aí levanta, resolve esquentar alguma coisa no micro-ondas para comer. O micro-ondas ele tem um computador lá dentro, né? Se morar no prédio e chamar o elevador para sair, o elevador tem um microprocessador, tem um computador lá dentro. Quando sai pelo portão, o portão eletrônico tem um computador. Aí sai com o carro, precisa abastecer esse carro, vai pagar cartão de crédito. O cartão de crédito é um computador, efetivamente é, né? A gente vai ver como. E também a maquininha na qual enfia o cartão também é um computador. Então, tudo que a gente está fazendo a todo momento tem a ver com algum computador, né? Então, serão parte da vida diária, né? Está aqui porque nas bibliografias falam isso, mas eu já considero que já faz parte. Inclusive, tinha uma figurinha de um garoto usando o iPad falando com o avô. Vô, isso aqui é tão fácil de usar que até um adulto consegue, né? Os computadores hoje estão toda parte, criança usa com muita facilidade. Estou vendo aqui, são 21h53. Tem mais slide, mas o planejado realmente era vir até aqui hoje, tá? Então, o restante slide a gente vê semana que vem, e eu vou também colocar mais slides. Vou fazer só mais uma chamada aqui para o pessoal que chegou depois, poder tirar o nome de todo mundo. Então, está baixado aqui. Alguém que está com um nome diferente aí, se quiser escrever ou falar, para que eu possa anotar aqui para não ter problema. Tinham dois que tinham falado que estavam com um nome diferente. Professor, Oi. meu nome não tá diferente, mas ele tá sem o nome do meio, tá? Eu botei o primeiro e o último. Ah, não tem problema. Deixa eu só anotar o horário aqui, que vai ser mais fácil, 21h53. Então, depois eu vou pegar aqui no chat quem botou 21h53, né, para poder comparar com a chamada, né? Bom, então, alguma dúvida? O pessoal quer tirar alguma dúvida de hoje, da semana passada, de qualquer outro assunto? Se quiser o chat, se quiser falar. Professor, como é que vai ser a sua primeira avaliação? O que o senhor pretende cobrar? Eu estou olhando aqui o plano de estudos, né, da disciplina, mas eu queria saber pelo senhor também. O plano de estudo da disciplina está feito como se fosse no presencial, né? Eu eu pretendo ver se disponibilizo na semana que vem isso para vocês. Mas já posso adiantar, eu vou botar a primeira avaliação, a primeira nota, já está definido pela Veiga que vai ser um fórum e um trabalho, né? O trabalho eu vou ver exatamente qual vai ser ainda, né? O fórum eu vou botar alguns temas e pedir para que vocês debatam o tema entre vocês. Basicamente, pedir para que cada um faça uma postagem sobre um tema e comente 2 postagens dos alunos, né? E a terceira nota serão apenas trabalhos. A Celso está perguntando se volta dia 14 de setembro presencial. A Veiga falou que ela vai aguardar um pouco, que ela vai esperar ver o que acontece, tá? Porque a chance é muito grande de as aulas voltarem, ter que encerrar e ser um troço mais traumático, né? Então, a tendência é que eu, particularmente, acredito que não volte, não. Se voltar, só lá para o final, junto com vacina. Mas esse final de semana eu pretendo botar lá já esse trabalho para vocês, Tá ótimo, obrigada. né? Professor, Oi? o Gleison Leonardo está perguntando aqui no chat se você vai falar sobre o gargalo de von Neumann. Não está previsto, não, mas posso falar. Mas a gente vai ver a arquitetura e barramento mais para frente. Hoje eu só dei uma passada bem por alto. E, na verdade, a arquitetura que ele propôs, o pessoal tem alguns que falam mal, né? Mas tem que pensar quando ele fez isso, né? Ele fez isso lá quando? 1950, 1940, 1950. Se é usado até hoje, ele teve o mérito dele, né?
Professor, o senhor tinha mencionado uma empresa, eu acho que é CE, tá? Nos slides anteriores aí. Só que hoje em dia eu não vejo ela no mercado. O que aconteceu? Ela mudou de ramo ou alguma coisa do tipo? Qual empresa? Eu não me lembro direito, mas eu acho que é CE. Tá nos slides aí. Não é Tec, não? DSC? É, isso. Ela hoje, se não me engano, ela hoje se incorporou e ela é Unisys. Unisys. É. Ah, sim. Quer dizer, eu estou falando que eu acho, porque eu não tenho certeza se a Unisys já não se juntou com outra, mas a DEC ela juntou com outras empresas e virou a Unisys. Eu não sei se dizer se hoje em dia ainda é a Unisys, ou se ela já se juntou com outra. Porque como ela foi pioneira, né, em fazer microcomputador, ela devia estar numa posição hoje em dia boa, né? Tudo indica que sim. Não, mercado de workstations, eles praticamente dominam a Unisys. Bom saber, vou dar uma procurada aqui depois. E todo esse ramo de computação, de tecnologia, desde os cartões perfurados, eu estava vendo ali as datas que você tinha colocado no título do slide, ele tem menos de 100 anos, né? Eu vi na data de 1954 as primeiras calculadoras, basicamente, então tem menos de 100 anos? Tem. Computadores, eu me formei em 1991. Né? Os meus professores mais novos, eles tinham usado programação no cartão perfurado. Caramba. Inclusive, como curiosidade para vocês, como toda mudança de paradigma é complicada, né? O pessoal antigamente programava em cartão perfurado. Eles me falaram que surgiu na época um aplicativo para computador que foi febre, que a pessoa estava acostumada a programar Fortran em cartão perfurado e não queria digitar Fortran. Então, o aplicativo, você, perfurava um cartão numa tela e ele gerava para você o programa. Nossa, que interessante. Bacana. Meu pai, ele trabalhou numa loteria. Meu pai nasceu em 44, quando ele trabalhou na loteria, devia ser em 64, lá em 1964, 1965. E a máquina da loteria era a cartão perfurado. Tinha que Caramba. botar o cartão perfurado para funcionar. Então, não é tão antigo, não. Eu não sabia nem que, para mim, essa máquina de cartões perfurados, elas só ficavam dentro de empresas assim mesmo. Não tinha acesso a outras áreas assim mais cotidianas. Era o que tinha na época, né? Mas sim, teve bastante. E eram máquinas muito caras, né? Quem tinha essas máquinas era raro. Entendi. E eu tô com outra dúvida, professor, que agora eu lembrei. Eu tinha feito um curso de introdução, né, ao conhecimento mesmo, essa história da computação, né? E é muito citado o Macintosh, eu acho que o ano de criação dele foi em 1984. Acho que foi da Apple, né? Isso. E eu queria entender o porquê que ele foi muito mais reconhecido no mercado, não sei se é só o marketing da Apple mesmo, do que com relação a esses outros computadores que fizeram grandes sucessos bem antes. O da IBM, que eu lembro que o senhor também falou hoje, né, que teve muito sucesso na época, 750 alguma coisa, o da D alguma coisa que eu tinha falado dessa empresa, da Unity, né? PDP. Isso. A diferença, o Macintosh ele é microcomputador, né? O PDP ele é um mini computador. O mini computador ele é muito maior que um microcomputador, né? Basicamente, a escala, um mainframe da IBM ocupava o equivalente hoje a umas 2, 3 salas, né? O mini computador ocupava uma sala, né? O Macintosh ele veio concorrendo com o IBM PC. Ele ocupava uma mesa, né? A arquitetura deles era um pouco diferente. O BMPC ele sempre foi baseado na Intel, né? Hoje, os descendentes do Macintosh, né? Os MacBook da vida aí, eles são Intel também, mas os Macintosh originais eles eram microprocessadores de Motorola, que eram microprocessadores até mais rápidos na época que os microprocessadores Intel, né? O hardware do Macintosh era melhor, o sistema operacional do Macintosh era melhor, né? Na época, você pegava um PC,
Para você botar um modem nele para funcionar, vou fechar aqui a minha compartilhando a tela. Para você botar um modem para funcionar num PC, você tinha que abrir a máquina, configurar a máquina, jampear a máquina às vezes. A história do plug and play, quem é mais antigo pegou essa história quando a Microsoft botou o plug and play do sistema operacional dela, foi para competir com a Apple. Porque esse Macintosh, desde sempre, se você comprasse um modem e botasse nele, quando você ligava a máquina, ela fazia um processamento e simplesmente aparecia escrito na tela. Agora você tem um modem. Você botava um scanner, aparecia escrito, agora você tem um scanner. E estava tudo funcionando automaticamente. Caramba, então era bem avançado, né? Bem melhor. E o mundo do PC era uma tortura. Botar um scanner para funcionar, um modem, então, me lembro, eu trabalhava com modems, era um troço do outro mundo. Caramba. Dava um monte de problema de incompatibilidade, tinha que olhar a linha de interrupção para não dar conflito. A coisa era complicada. E com o Apple era bem fácil. É interessante. Como hoje a Apple ainda é mais fácil, né? Assim, Sim, todo mundo fala que o software da Apple é muito mais simples até para smartphone do que qualquer outro, né? As pessoas costumam preferir, né? O usuário de Apple, se tá na Apple, não quer migrar para outro. Não quer sair. Mais alguém? Alguma dúvida? Mais alguém? Vou encerrar aqui a gravação, então, para ver se eles liberam, porque a gente está tendo alguns probleminhas com gravação. Vou parar aqui.